Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula de história que nós iremos continuar o nosso assunto, o nosso assunto que vocês estão vendo é a Revolução Francesa e o Império Napoleônico. A imagem aí faz a ela, que nós temos aí simbolizando aí uma mulher, não é? Que a mulher faz jus o quê? É como se fosse a liberdade guiando o povo, e que nós sabemos que a Revolução Francesa é uma revolução que teve a participação popular, que teve a participação do povo. O povo pega em armas, como também está retratando na imagem, mas que o povo foi conduzido pela burguesia. A burguesia era um grupo social, os comerciantes, que eles tinham dinheiro, eles ficaram enriquecidos pelas atividades comerciais, mas como estava organizada a sociedade francesa na época, século XVIII, esse grupo social não tinha poder político. É tanto que após a Revolução Francesa, a classe social burguesa, a burguesia se afirma enquanto classe social dominante. A ascensão da burguesia ao poder político. Então vamos para os nossos slides, que a nossa videoaula de hoje nós iremos destacar da página 76 até a página 78 do nosso livro didático, que nós iremos ver o quê? A convocação dos Estados Gerais, a Assembleia Nacional, as reformas da Assembleia Nacional e a convocação nacional. Então, vamos lá, turma, para os nossos slides. E espero que vocês estejam bem e fiquem bem. Então, nós temos aí a convocação dos Estados Gerais. Vocês estão vendo aí na nossa imagem, no nosso slide, tem assim, as fases do processo revolucionário. Abril de 1789, convocação dos Estados Gerais. O que foi o que era o Estado? O que era os Estados Gerais? Era uma assembleia parlamentar que reunia os representantes dos 3 estados da França. Lembra que a França era a sociedade que estava nesse período, nessa época, século XVIII, os membros dos grupos sociais da sociedade francesa estavam divididos em 3 estados. O primeiro estado representava o clero, o segundo estado representava quem? A nobreza. E o terceiro estado estava formado por quem? Pela burguesia, pelos trabalhadores do campo e da cidade, artesão e entre outros. Lembrando que nesse período a principal atividade francesa era a agricultura, mas por isso que mais da metade da população francesa era composta por camponeses, trabalhadores do campo, mas que eles não tinham privilégio nenhum, assim também como a burguesia e os outros trabalhadores urbanos. E era o terceiro estado que pagava os impostos, que o primeiro e o segundo estado eram grupos privilegiados, isentos de impostos, não pagavam impostos. Então, quando a Assembleia, a convocação dos Estados Gerais vai ser convocado, o que aconteceu? Os camponeses e a população urbana pobre, sofrendo forte pressão, né? O rei autorizou a convocação dos Estados Gerais, uma Assembleia Parlamentar, que eu já falei, que reuniu os representantes dos 3 estados da França. Durante as primeiras reuniões dos Estados Gerais, a principal reivindicação dos representantes do terceiro estado era a mudança na forma de votação. Até então, cada um dos grupos tinha direito a um voto.
Como o primeiro e o segundo estados geralmente votavam em conjunto, dificilmente o terceiro estado ganhava alguma votação. Os membros do terceiro estado queriam que os votos fossem distribuídos individualmente entre os deputados, pois desta forma a votação seria mais justa e o terceiro estado teria a chance de ganhar alguma votação, exercendo maior influência política. O impasse na questão do voto foi por indivíduo ou por estado durou mais de um mês, até que em 17 de junho o terceiro estado, com a adesão de membros liberais da nobreza e do clero, declarou-se em Assembleia Nacional com o objetivo de elaborar uma Constituição para a França. Você sabe o que é Constituição? É o conjunto de leis que rege um país, uma nação. Então, aí nós estamos vendo aí no quadro. Impasse quanto à forma de votação, voto por estado, voto por cabeça. Não aceitando o voto por estado, o terceiro estado retira-se da reunião e decide se reunir separadamente. Aparo por deputados da nobreza e do clero, o terceiro estado declara estar reunido em Assembleia Nacional para elaborar uma Constituição para a França. A coroa, o alto clero e os setores resistentes da nobreza tramavam para dissolver a Assembleia à força, concentrando tropas ao redor de Paris. Porém, as ações populares em 14 de julho de 1789 mostraram que a Assembleia contava com o apoio de grande parte da população. Nesse dia, a multidão saqueou um depósito de armas do governo, conseguindo mais de 30 mil fuzis e dezenas de canhões, e em seguida tomou a prisão fortaleza da Bastilha, deixando o rei e seus partidários alarmados. Esse ato da tomada da Bastilha ou da queda da Bastilha, o que é a Bastilha? A Bastilha era a prisão fortaleza, símbolo máximo do poder absolutista do rei Luís XVI. E que foi tomada pelo povo, o povo toma a Bastilha, o povo invade a Bastilha em 14 de julho de 1789, que é a data do marco inicial da Revolução Francesa. O dia 14 de julho de 1789 ficou marcado na história da Revolução Francesa. Nesse dia, grande parte da população de Paris invadiu a prisão fortaleza da Bastilha, um dos símbolos do poder absoluto do rei, pois nela eram presas as pessoas que se opunham ao governo. Nesta época, a Bastilha já não era uma prisão importante na França, porém a sua tomada pelo povo simbolizou a decadência do poder absoluto do rei. Quando o povo toma a Bastilha. Aí nós vamos ver aí a convocação dos estados gerais, nós já vimos, o impasse quanto à forma de votação, voto por estado, voto por cabeça. Não aceitando o voto por estado, o terceiro estado retira-se da reunião e decide reunir separadamente, apoiado pela nobreza, por membros da nobreza e do clero. O terceiro estado declara estar reunido em Assembleia Nacional, que tinha como objetivo elaborar uma Constituição para a França. Aí nós temos aí a queda da Bastilha, em 14 de julho de 1789, que é o marco inicial da Revolução Francesa. A Assembleia Nacional Constituinte queria agora elaborar uma Constituição para a França e decretou a abolição dos privilégios feudais, aprovou a Constituição Civil do Clero, confiscou, quer dizer, tomou e nacionalização dos bens da Igreja Católica, publicação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e foi uma principal, se destaca aí, a elaboração, a publicação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovou uma Constituição para a França em 1791. Aí vamos ver aqui no que chama a atenção de vocês, que vocês leiam
nosso livro didático da página 77. Aí tem assim: enquanto elaborava a Constituição, os membros da Assembleia Nacional realizaram uma série de reformas. Vamos ver quais foram essas reformas. Eles aboliram os privilégios feudais, acabaram com os privilégios feudais, padronizaram o sistema de arrecadação de impostos e acabaram com as penas consideradas cruéis. O sistema padronizado que todos agora teriam que pagar impostos, porque antes só pagavam imposto o terceiro estado. Eram isentos de pagar imposto o primeiro estado, que era o representante do clero, e o segundo estado, representantes da nobreza, os nobres. Os bens do clero e dos nobres que saíram da França foram confiscados e utilizaram como garantia para a emissão e também para saldar as dívidas da França. Além disso, a igreja foi subordinada ao Estado, depois da aprovação da Constituição Civil do Clero. No entanto, a obra mais influente da Assembleia foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Publicada em 1791, essa declaração foi a base da primeira Constituição francesa. Ela defendia os direitos individuais e a igualdade dos cidadãos perante a lei. Além disso, limitava os poderes do rei e assegurava às pessoas o direito à propriedade. O rei agora ele não governava com total poder. Ele tinha um poder limitado, assegurado pela Constituição. E as pessoas agora tinham direito à propriedade, porque antes, até então, só quem tinha direito à terra, a ter terra, só quem era dono de terra eram os nobres na França. Se bem que boa parte da população era camponesa, mas esses camponeses não eram donos dessas terras. Esse documento expressava claramente as aspirações da burguesia, mas também poupou os nobres, pois eles preferiram abrir mão dos seus privilégios do que perder suas propriedades, suas terras. Então, a Constituição Francesa de 1791. A Constituição foi aprovada em 1791 e contemplou as principais reivindicações do terceiro estado, como a igualdade civil, jurídica e fiscal. Porém, a igualdade política não se estendeu a toda a sociedade. Por que a igualdade política não se estendeu a toda a sociedade? Porque teve pessoas que ainda ficaram excluídas do processo de votação, entre elas as mulheres. Então, a nova lei estabelecia a diferenciação entre os cidadãos ativos, aqueles que podiam votar, candidatar-se a cargos eletivos, a cargos políticos que a gente diz hoje, a cargos públicos, e os passivos, aqueles que não podiam participar das eleições. Essa diferenciação foi estabelecida de acordo com a renda de cada um, impossibilitou a participação política de milhões de franceses. Além deles, as mulheres francesas também ficaram excluídas das decisões políticas do Estado. As mulheres ainda não tinham direito de votar, serem candidatas. Aí nós estamos vendo a imagem aí do processo que foi a tomada da Bastilha, né, que no advento do processo da tomada da Bastilha, que era prisão fortaleza, símbolo máximo do poder absolutista do rei, que na época era Luís XVI, o povo pega em arma e invade a Bastilha, porque a Bastilha era o símbolo máximo do poder absoluto, porque estava nela, eram presos todas as pessoas que eram contrárias à forma de governar do rei, que eram contrárias ao poder absoluto do rei governar com total poder em suas mãos. Então, por isso que eram os presos políticos inimigos do rei Luís XVI, os inimigos políticos de Luís XVI. Nós vimos aí também, como já foi falado, só reforçando, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é o que mais de influente tem a Constituição Francesa, respeito pela dignidade das pessoas, liberdade e igualdade dos cidadãos,
perante a lei, direito à propriedade individual, que as pessoas pudessem agora ter direito à terra, direito de resistência à opressão política, de reivindicar, né, de resistir ao abuso do poder excessivo do rei, liberdade de pensamento e opinião, que pudessem dar a sua opinião e por isso não fossem perseguidas nem punidas. Os principais líderes, que nós vamos ver mais adiante nas videoaulas, que virão, mas que eu já trago aqui: Robespierre, o incorruptível, Danton, Maratha, a monarquia constitucional. A forma de governo da França é uma monarquia, mas uma monarquia constitucional. O rei vai governar, mas ele não vai governar mais com total poder em suas mãos. Ele vai governar agora de acordo com a Constituição. Lideranças populares, aumentavam-se os prestígios junto às massas, os partidos políticos começavam a se delinear. Assim, nós temos aí as decisões da Assembleia Nacional Constituinte, reforçando a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Todos têm direito à liberdade e à defesa da propriedade privada, a extinção dos privilégios feudais da nobreza, a aprovação da Constituição Civil do Clero, confisco das terras da Igreja e subordinação dos seus membros ao Estado francês, promulgação da Constituição de 1791, que estabeleceu o voto cesintário, que a gente já viu que para a pessoa votar estabelecia uma renda, por isso que o voto era cesintário, que isso impossibilitou a participação política de milhões de franceses, assim como também das mulheres, e a tripartição dos poderes. Tripartição dos poderes e a sociedade regida pelos três poderes, como a nossa atualmente: poder executivo, legislativo e judiciário. Isso fazia com que houvesse o quê? Para que não acabasse com o poder absoluto do rei, para que o rei não governasse com o poder todo em suas mãos. Agora a gente vai para a nossa atividade da página 92, questões 1 e questão 2, que aí da página 92, que eu chamo a atenção de vocês, que vocês copiem a questão no caderno. Vocês podem estarem respondendo com as palavras de vocês, desde que esteja dentro do contexto, vocês podem responder, não tem problema. Vocês copiem e respondam. A questão 1, aí eu chamo a atenção que vocês vão ao livro, me peço desculpa porque faltou o quê? O que os representantes do terceiro estado reivindicavam. Então a questão 1 é o seguinte, é a seguinte: o que eram os estados gerais? Mas tem uma continuaçãozinha aí que infelizmente eu não coloquei, peço desculpa. O que os representantes do terceiro estado reivindicavam? Questão 2. Cite as principais reformas realizadas pelos membros da Assembleia Nacional. Então, vamos para a resposta da questão 1. Era uma Assembleia Parlamentar que reunia os representantes dos três estados da França. Durante as primeiras reuniões dos Estados Gerais, a principal reivindicação dos representantes do terceiro estado era a mudança na forma da votação. Que o 2. Cite as principais reformas realizadas pelos membros da Assembleia Nacional. A abolição dos privilégios feudais, a padronização do sistema de arrecadação de impostos e o fim de penas consideradas cruéis. Os bens do clero e dos nobres que saíram da França foram confiscados. Também para saldar as dívidas da França. Além disso, a Igreja foi subordinada ao Estado e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi aprovada. Então, aí está nosso comentário das questões, e que traz também aí o símbolo ainda da tomada da Bastilha, que era a prisão, fortaleza, símbolo máximo do poder absolutista do rei Luís XVI.
que a nossa videoaula fica por aqui. Peço que vocês vão ali ao livro, retomem a leitura, né, para que tenham um entendimento melhor, leiam, né, essas páginas que nós destacamos aí da nossa videoaula de hoje, para que ajudar vocês a entender da página 76 à página 78. Espero que todos vocês fiquem bem e estejam bem. Até o nosso próximo encontro. Até a nossa próxima videoaula. Que só corrigindo aqui, turma, por favor, que a nossa videoaula ela vai da página 76 até a página 70. É até a página 78 mesmo, desculpe aí, que na página 78 tem assim, a Convenção Nacional. A Revolução Francesa não era vista com bons olhos pelos governantes dos demais estados absolutistas da Europa. Não, nós vamos aqui ficar, me desculpem, nós vamos ficar realmente da página 76 até a página 77. E que todos vocês fiquem bem, estejam bem. Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima videoaula.